Paz do Senhor, igreja. Amém? Hoje daremos continuidade à nossa lição. Hoje é o número 7, lição de número 7. O ministério de Eliseu. Você que tem a sua revista, pegue aí. Nós estaremos comentando hoje sobre o ministério de Eliseu. Se você tem a sua revista, você vai acompanhar a leitura bíblica em classe, mas se você não tem, está lá em 2 Reis, capítulo 3, do versículos 5, 9 a 11, depois do 14 ao 18, depois 2 Reis, capítulo 4. Se você não tiver, eu vou aqui te orientando. Mas vamos ler a nossa leitura bíblica em classe. Está em 2 Reis, capítulo 3, primeiro somente o versículo 5, depois do 9 ao 11. Vamos ler? Localiza aí, 2 Reis, capítulo 3, do versículo 5, depois do 9 ao 11. Leamos? Sucedeu, porém, que se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Versículo 9. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Versículo 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Versículo 14 ao 18. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. 2 Reis, capítulo 4, agora do versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, ao versículo de número 7. 2 Reis 4, do versículo 1 ao versículo 7. Leamos. E uma mulher declara-me. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em que todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou.
Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Versículo 38 ao 41. Leiamos. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheio de coloquintes e veio e as cortou na panela de caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre o ministério de Eliseu. Diferente um pouco das lições passadas, como nós abríamos um espaço para que vocês possam aqui conversar e mostrar a sua opinião ou alguma dúvida a respeito, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos abrir 3 momentos para poder debatermos, porque o ministério de Eliseu nessa revista, ela está dividida em 3 partes, sobre 3 tipos de milagres diferentes que aconteceram nessa revista, nesse aqui conglomerado, nesse estudo sobre Eliseu. O primeiro milagre está sobre a questão da guerra, onde 3 reis vão a uma guerra e Eliseu, ele, pela intervenção divina, ele provê o alimento, a água para os homens de guerra, também para os animais, e ainda por cima dá a vitória aos reis nessa guerra. O próximo milagre vai ser sobre a multiplicação do azeite, e por fim vai ser a questão da morte na panela, sobre o veneno que estava na panela. Então são esses 3 milagres que estão na revista que nós iremos conversar um pouco sobre eles. Nós vimos nas lições passadas que Eliseu, ele sucedeu o ministério de Elias. Um objetivo geral desta lição vai ser destacar alguns dos milagres que Eliseu ele faz em confirmação do seu ministério profético. E os objetivos específicos aí que cada lição vai dar, cada ponto vai dar, o primeiro vai ser evidenciar que o Senhor zela por seu povo. O segundo é demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta. E, por fim, sinalizar o ato de fé de Eliseu. Vamos ler o nosso texto áureo? Se você tem a sua revista, é só acompanhar. Se você não tem, está lá em 2 Reis, capítulo 3, no versículo 11. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Vamos ler? E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. A verdade prática dessa lição é que Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta o quê? Ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Isso não é algo restrito ao passado, mas é algo que faz parte do nosso tempo, faz parte da vida da igreja. Basta o quê? Ter fé que Deus ainda opera milagres e continuará operando a todo aquele que crê no nome de Jesus. Isso é uma verdade e uma realidade da igreja em nossos dias, e será assim para todo sempre, até que Jesus venha buscá-la. Amém? Então, nós vemos que esse texto áureo, se você lembrar aí na lição 5, é as mesmas palavras que Josafá disse, mas em outro episódio, também no contexto de guerra, mas aqui se dirigindo
para outro profeta. Lá, se você lembra, era um outro profeta, se não me engano, era Simaía, o nome do outro profeta, é algo assim parecido, Simaías, que era o outro profeta a qual o povo apresentou para Josafá. Nesse contexto, Josafá repete as mesmas perguntas. Eles estão na guerra, estão ali no momento delicado da guerra, porque não há água para o povo. Então, Josafá profere as mesmas palavras. Não há aqui alguém que nós possamos consultar ao Senhor para que Ele possa, de repente, abrir as comportas dos céus e nos trazer livramento? E aí apresentam Elias nesse contexto. E nós vamos ver, vocês viram na semana passada, que Elias ele sucede o ministério de Eliseu. E uma das coisas interessantes foi que Eliseu ele pede algo para Elias antes de Elias ser assunto ao céu, antes de Elias ser elevado aos céus. Eles estão juntos por um tempo. Há quem vai dizer que Eliseu acompanha Elias por cerca de 9 anos, aprendendo com Elias. E um momento antes de Elias ser levado aos céus, e todo o povo já sabia disso, os filhos dos profetas, a escola dos profetas sabia que Eliseu seria transladado, seria assunto aos céus. E Eliseu vai pedir para Elias que queria porção dobrada do Espírito. Na verdade, Elias deixa em aberto para Eliseu: pede o que queres que eu vou te fazer. E Elias pede: eu quero porção dobrada do teu Espírito. O Espírito que está sobre você, eu quero dobrado. E ele vai dizer: dura coisa me pediste, mas tudo bem. Se você me vê eu subir aos céus, assim vai ser realizado o desejo do seu coração. E Eliseu viu Elias sendo assunto aos céus. Viu ele subir no redemoinho. Então, a confirmação veio. E o primeiro fato interessante que nós podemos perceber é que o último milagre realizado por Elias, que foi abrir o mar Jordão usando a sua capa, é o primeiro milagre que Eliseu vai demonstrar. Ou seja, Elias, ele faz o último milagre, atravessam o rio Jordão a seco, o rio se abre. E Eliseu e Elias passam em terra seca. Eliseu, ele pede unção dobrada do Espírito que está sobre Elias. Ele viu Elias sendo elevado aos céus no redemoinho. Então, quando Elias ele sobe, fica somente Eliseu ele pega essa capa de Elias e vamos ver agora se eu tenho porção dobrada do Espírito. É mais ou menos isso que aconteceu de fato. Eliseu ele chega com a capa de Elias na frente do rio e começa a dizer, e começa a profetizar, começa a demonstrar ali que a unção que estava sobre Elias é a mesma que está sobre ele, porque ele vai realizar o mesmo milagre que ele tinha acabado de ver. Ele abre também o rio e toda a escola de profetas, os 50 homens que estavam ali próximos, observaram e deram ali a notoriedade de que Eliseu de fato acompanhou Elias, e o mesmo Espírito que estava sobre Elias agora está sobre a vida de Eliseu. Essa foi uma confirmação da sucessão ministerial, da sucessão profética no campo, na vida de Israel, que está agora sobre a vida de Eliseu. Outra coisa que nós podemos perceber de que a unção foi dobrada, realmente, está nos próprios relatos da Escritura. Porque se nós percebermos e analisarmos, a Bíblia ela relata cerca de 7 milagres realizados por Elias. Já por Eliseu é o dobro, são 14. Então, comprovação de que a unção que está sobre Eliseu foi dobrada sim. A confirmação do céu está sobre a vida de Eliseu, que ele recebeu unção dobrada do espírito de Elias, porque a Bíblia também vai registrar o dobro do milagre realizado por Eliseu. É claro que a Bíblia não vai contar aqui pormenores todos os fatos, todos os feitos realizados.
Isso aqui realmente é um texto para mostrar e dar veracidade à palavra de Deus. Ou seja, não se sabe ao certo quantos milagres, se de fato foram somente 7 que Elias realizou. Mas o pedido foi feito. Eu quero unção dobrada do teu espírito. Então a comprovação é nos fatos. Quais são os fatos? Os milagres relatados. Então, se é unção dobrada, como que o autor ele vai aqui harmonizar essa ideia de que Eliseu lhe recebeu unção dobrada? Nos fatos realizados, nas obras realizadas. Se Elias foram registrados 7 milagres, então na vida de Eliseu nós vamos escrever o dobro dos milagres relatados pela vida de Elias. Então, daí cerca de 14 milagres realizados por Eliseu. E hoje nós vamos nos ater a apenas 3 que está na nossa lição. Na próxima lição vai ser falado sobre a cura também de Naamã, que vai ser um outro milagre realizado por Eliseu, mas hoje nós vamos ficar nesse aqui. Somente a título de curiosidade, eu trouxe aqui alguns milagres realizados por Eliseu. E quais foram? Primeiro, nós já falamos, ele atravessa o rio Jordão a seco, ele abre o rio de Jordão, ele purifica as águas, a morte do que os insultava diante da sua maldição. Ou seja, alguns jovens, alguns adolescentes, começaram a zombar dele, cerca de 42 adolescentes. E daí veio uma ursa e os exterminou. Os ursos ali mataram esses jovens. Teve também a cheia das cisternas no deserto, sem que houvesse a chuva, que é essa lição que nós iremos tratar. A multiplicação do azeite da botija, da viúva, esse também nós iremos falar. A abertura da madre da sunamita e a ressurreição do seu filho. A retirada da morte da panela, que também nós vamos ler. A multiplicação dos pães para alimentar 100 homens. A cura de Naamã. A imposição da lepra de Naamã sobre Geazi, que era o seu servo. A flutuação do machado que caíra na água. A imposição de cegueira ao exército da Síria, levando-os até a Samaria, e a ressurreição de um homem jogado no sepulcro de Eliseu, e que tocou os seus ossos. Então, são aí cerca de 14 milagres registrados na Bíblia sobre os fatos realizados por Eliseu. Léo, faz o favor, querido. Liga o ar-condicionado um pouquinho, que está quente, né? Está quente, não está? Estou sentindo calor. Só não bota no máximo, senão acaba com a nossa vida. Então vamos começar a falar sobre o nosso primeiro milagre relacionado a Eliseu, que Eliseu ele salva 3 reis e seus exércitos. Pegue a sua revista. Vamos ler a introdução, que nos diz assim, acompanhe a leitura. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição, estudaremos sobre 3 deles, o milagre das águas que alagaram o vale, sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva, e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos três eventos, estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Agora acompanhe aí. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos, reis bons e reis maus. Acompanhe a leitura. No período do reinado dividido, houve a alternância de reis bons e maus. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. A forma como eles se relacionavam com Deus. Então perceba que no período do reinado dividido,
quando a Bíblia vai falar sobre reis bons e reis maus, a Bíblia não está levando em conta apenas a sua forma de administrar o reinado, mas principalmente a forma como esses reis, eles se relacionavam com Deus. Acompanhe aí. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desrespeitar a Deus em seu culto, promove a adoração de ídolos. Então vocês vejam que quando os autores bíblicos vai falar que um rei é bom ou que um rei é mau, não está levando em consideração somente os seus atos para com o povo, mas o seu relacionamento para com Deus. Isso é notório, e essa reflexão já nos direciona logo para aquilo que a Bíblia nos diz, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ou feliz é a nação cujo o governo daquele que tem o direito de governar, aquele que tem o direito de administrar, ele lidera pautado nas diretrizes divinas. Quando o relacionamento do governo humano está centrado na justiça divina, é governado com a justiça divina, aí sim, esta nação é feliz. Quando o governo humano não é dirigido por Deus, a morte, a destruição, a injustiça, a pobreza, a miséria, a injustiça, a pessoas más, a pessoas soberanas, a anarquia, a destruição, a todas as coisas, menos justiça divina e a mão de Deus governando esta nação. Então vocês vejam que a importância do governo humano, ele está atrelado à justiça divina, é fundamental para a nação prosperar. É fundamental para que essa nação haja paz, para que haja prosperidade, para que haja justiça, para que haja amor, para que haja união. É necessário que os governantes liderem esta nação com a mão de Deus. E é isso que todo momento os autores bíblicos eles vão condenar, porque eles vão dizer que os reis eles foram maus, não só mal com o povo, porque quando eles fazem o bem com o povo, é porque esse próprio governo humano, ele está sob a direção divina. Então, qual é a ideia do autor bíblico? O povo de Israel, ele está padecendo, o povo de Judá está padecendo, porque os seus líderes não estão governando bem. E qual é a forma de governar bem? Esse governo, esse líder ou esse monarca ter uma relação perfeita com Deus. Essa é a ideia. Quando o governo humano ele não está centrado na justiça divina, não está de acordo com Deus, não está sendo liderado por Deus, o povo vai padecer. Então, quando o rei ele está em Deus, ele adora a Deus, quando esse governo ele não se volta para a idolatria, tudo vai bem com o povo, tudo está bem com o povo. Então, os reis, aqueles que deveriam ser os defensores do monoteísmo, ou seja, daqueles defensores do único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, são eles os primeiros a promover a idolatria, o culto a outros deuses. É o primeiro a desviar o povo, ou seja, nem ele adora, nem o povo adora. E aí o povo está em apostasia, está distante de Deus e, consequentemente, está sofrendo por conta dos seus próprios pecados. Aí o que vai se queixar o homem, senão dos seus próprios pecados? E quando um governo ele está em Deus, ele influencia o povo a adorar a Deus. Essa é a ideia. Quando a nação ela é governada por Deus, todo o povo ele vai na contramão, ele vai de acordo com aquilo que o seu monarca, ou que as suas autoridades estão dizendo como regra. Se nós devemos orar a único Deus, que é o Deus dos nossos antepassados, todo o povo deveria acatar a decisão do rei.
Mas se o rei dá essa decisão e essa liberdade de adorar a outros deuses, não há aqui uma adoração única e genuína. Há uma idolatria, há um politeísmo, vários deuses presentes em Israel, levando aí ao fracasso e à destruição do seu povo. Quando nós vamos ler todo o Antigo Testamento, a partir ali do livro de Juízes até o livro de 2 Reis, nós vamos ver que o fundamento ali é a todo momento condenando as ações dos reis. E para mostrar o porquê do povo perdeu a sua terra. Por que que Israel ele perdeu a sua terra? Porque eles não foram fiéis a Deus. Porque se fossem lá fiéis a Deus, como está dizendo em Deuteronômio, as bênçãos e as maldições proferidas, o que vai estar dizendo lá? Que todas as bênçãos alcançariam o povo, mas tinha uma condição: se todos eles andassem no caminho do Senhor. Quando o povo se desvia, há maldição. Se o povo está em Deus, Deus ele é o governante da nação, Deus é aquele quem rege a nação, então todas as bênçãos alcançariam ao povo. Então, uma vez que as autoridades não servem a Deus, seu governo é guiado segundo as paixões do mundo. Cada um é dono do seu próprio culto. Cada pessoa regida neste vasto império de Israel, ele tem a liberdade de adorar a qualquer um Deus apresentado ou a um Deus que ele conhece, e não ao Deus único, genuíno, Deus dos seus antepassados. Então, além de a autoridade não ser fiel a Deus e aos seus princípios, ela é influenciadora e manipuladora, porque ela tem o poder de executar leis em favor da concupiscência. Ou seja, nem a autoridade é fiel a Deus, nem ao povo. Você vai lembrar aí do livro de Daniel, aonde o rei, ele dá um decreto que todos devem adorar a sua imagem, a sua estátua. Se não adorasse o povo, ele era o quê? Escravizado e jogado na fornalha de fogo. Ou seja, o monarca ele tem o poder de decisão. A partir de agora, vocês vão adorar ao Deus tal. A partir desse momento, vocês vão ser adoradores de Baal, ou vão ser adoradores de Azerá, e por aí em diante. Todos os deuses conhecidos na época antiga. E os próprios deuses, os próprios reis, eles eram tão petulantes que eles eram considerados como deuses. Não se engane, não. Os reis do passado, eles se sentiam Deus, um semideus na terra. Então, eles queriam ser reverenciados, eles queriam ser adorados. E na época lá, daquele episódio de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão dizendo, não, você não é Deus, porque só há um único Deus, que é os deuses do meu antepassado, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o mesmo Deus de Jacó. Eu me recuso a adorar esta imagem, a sua lei para mim não vale, eu prefiro morrer a adorar esse Deus que não é verdadeiro. Então tá bom, então vocês serão sentenciados. Então vocês veem que o rei, ele tem esse poder, ele tinha esse poder na sua mão, de guiar o seu povo à adoração. Se o rei ele não concordasse com Deus, o verdadeiro Deus dos seus antepassados, ele tinha todo o direito de fazer o povo adorar a outro Deus ou a outra imagem. Há alguns reis que deixavam aberto, você pode adorar o Deus que você quiser. Mas se o rei quisesse, a partir de hoje, você vai adorar o Deus tal, você tinha que adorar. Senão você era morto ou executado aí por uma penalidade dada por esse rei. Então vocês veem que o rei, o monarca, a nossa liderança governamental, ela cria artifícios e leis para que o povo aí seja guiado por esse sistema. E aí você começa a refletir no próprio presente as leis que elas são formadas para beneficiar determinado segmento da sociedade que não está de acordo com a própria Bíblia. São maneiras de persuasão, maneiras de controlar o próprio pensamento do povo, maneiras de controlar as ações do povo,
você não pode concordar, mas você é obrigado a aceitar. E se você não aceitar, você vai ser sentenciado de alguma forma. Então você começa aí a pensar em várias leis que são formadas no nosso tempo para beneficiar ou manipular alguma verdade aí que está à tona, mas que não faz parte da palavra de Deus ou aos ensinamentos divinos. Então nós vemos que, nós vamos discutir um pouco mais à frente, que esses 3 reis, eles vão à guerra. Nós vamos ler sobre isso agora. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Localiza aí na sua revista, que é o segundo tópico do primeiro item. Acompanhe a leitura. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe, fora reprovado pelo Senhor. E por que ele foi reprovado? Não por causa só da sua conduta para com o povo, porque ele também foi um idólatra. O seu relacionamento com Deus era inexistente. Jorão, ele não era alguém que temia a Deus. Então vai dizer que Jorão, esse rei de Israel, como seu pai Acabe, fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca. Por que um excelente monarca? Por causa do seu relacionamento com Deus, em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá. Então nós temos 3 reis: o rei Jorão, rei Josafá e o rei de Edom, que não cita aqui o nome. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Então, quando um rei morre, Jorão, ele vai querer fazer guerra contra o rei de Edom. Só que ele vai pedir ajuda ao rei Acabe e ao rei de Edom. Na verdade, não, contra os moabitas. Ele vai revoltar contra os moabitas. Então, ele chama o rei de Israel, chama o rei de Judá, que é o rei Josafá, e chama também o rei de Edom, para que os 3 pudessem ir à guerra. Moabe havia se rebelado contra Israel após a morte do seu pai Acabe. E tal circunstância, esse problema, esse conflito, não foi resolvido pelo seu sucessor, que foi aí o rei Acasias, que nós estudamos na lição 5. Esse problema entre as 2 nações, ela continuou ainda. E Jorão, quando ele assume poder, ele vai tentar resolver esse conflito e vai trazer aí mais uma guerra contra os moabitas. Então ele chama esses reis para que pudesse ajudar ele nesse conflito. Então Jorão, apesar de ser um rei ímpio, quando nós lemos o livro de 2 Reis, ele vai fazer algo que aí ele muda um pouco a perspectiva da visão do seu irmão Acasias. Se você lembra, se você recordar aí na lição 5, Acasias, quando ele assume o reinado, que era irmão de Jorão, ele assumiu o reinado, ele era um idólatra. Ele cai de uma sacada e ele fica gravemente ferido. E ele vai perguntar, vai mandar mensageiros lá para Baal. O nome do Deus era Baal-zebub, o Deus de Ecrom, para poder saber se ele sararia ou não. Isso está na lição 5. Se você aí dá uma desfolhada, você vai relembrar esse episódio. O profeta Elias, ele, por um chamado de Deus, ele é ordenado a interceptar esses mensageiros e mandar um recado por eles para Acasias, dizendo se não haveria Deus em Israel, para que ele assim consultasse a um Deus pagão. Os mensageiros voltam para Acasias e diz a ele que o profeta Elias os havia interceptado com essa mensagem e dá uma sentença para ele, que da cama que ele está deitado, ele nunca mais levantaria.
Então esse rei Acasias manda chamar Elias para que assim pudesse de alguma forma reverter a sentença divina sobre a vida dele. E nós sabemos aí que não foi isso que aconteceu, porque Acasias ele acaba morrendo. Jorão ele sabe dessa história. Jorão ele viu isso acontecer. João sabe que Acasias morreu por causa da sua idolatria. Então, quando ele vai assumir o governo, a primeira coisa que ele vai fazer é mandar tirar a estátua de Baal. Derruba essa estátua de Baal, porque foi isso que acabou com a vida do meu irmão. Ou seja, ele fazendo isso, talvez na mentalidade dele poderia pensar que estava tudo certo com Deus, com seu relacionamento com Deus. Aquilo que trouxe morte para o meu irmão Acasias não vai acontecer mais, porque a estátua de Baal não está mais aqui na minha frente. A estátua de Baal foi derrubada. Então, essa ira divina que está sobre a vida de Acasias, sobre este reinado, acabou quando a estátua de Baal acaba. Só que, por um lado, Acasias, esse Jorão, ele manda derrubar a estátua de Baal, mas, ao mesmo tempo, a idolatria continua. Tem a liberdade religiosa no povo. Os altares aos outros deuses, eles não são derrubados. O povo não adora ainda ao Deus verdadeiro. Jorão não é um adorador de Deus. Ele tenta meio que barganhar com Deus para conseguir algum benefício com isso. Mas eles vão para a guerra. Ele chama esses reis para ir para a guerra. E quem planeja todo o embate de guerra é o próprio Jorão. E no percurso, o que acaba acontecendo no meio do deserto? Acaba a água. Eles estão no deserto. Não se planejaram direito para a guerra. E no percurso, depois de 7 dias, acabou a água. Então você vai ler comigo aí, 2 Reis, versículo 3, capítulo 3, versículo 10. Leozinho, me ajuda de novo? Você botou esse ar para bombar, meu mano. Eu estou aqui congelando. Me ajuda. Bota isso aí no 24 ou 25, que está um frio terrível. Quem gosta disso aí é os meninos aqui, é o Lucas, é o Vitor, que gosta muito desse ar. Então localiza aí, 2 Reis, capítulo 3, versículo 10. Leamos. Então, ou seja, Jorão, ele planejou mal a sua tática de guerra. E põe a culpa em quem? Em Deus. A culpa não foi dele. Na cabeça dele, o culpado deles estarem naquela situação ali é Deus. Mas graças a Deus, irmãos, que em meio à injustiça, estava um homem de Deus, estava um rei ali que era guiado por Deus, que era Josafá. Então, esses 3 exércitos, eles iniciam a sua marcha. Após 7 dias de caminhada e houve falta de água, não havendo onde poderia ela ser encontrada, pois estavam no deserto. Não tem água no deserto. Mas junto deles estava Josafá. Então aqui já cabe uma lição para nós, que para nós termos vitória na vida, irmãos, nós precisamos andar com homens de Deus. Quando nós andamos com homens verdadeiramente que são de Deus, mesmo que a nossa vida, a vida daquele que está meio torta, ela vai ser influenciada pelo homem de Deus. E quando o homem ele vai andando com pessoas que não são de Deus, acabam sendo influenciadas por essas pessoas. Mas graças a Deus que a igreja ela é chamada para ser sal desta terra e luz do mundo. Aí corrobora com aquilo que Salmo vai dizer, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Ou seja, para ter vitória, irmãos, você não precisa e não deve estar andando com pessoas que não são crentes. Você pode andar, mas para influenciar eles, para mudar a mente deles, não para ser influenciado por eles. Mas quando eu ando com eles e estou falando deles
para Jesus, estou falando com eles de Jesus, a relação é outra. É eles que estão andando comigo, não eu que estou andando com eles. Nesse contexto aqui, Josafá estava com eles, mas tinha um homem de Deus que estava ali presente, tinha a presença de Deus no meio daquela guerra. O Jorão, ele estava em pecado, o rei de Edom também estava em pecado, porque não tinha comunhão com Deus, mas no meio deles estava Josafá, e estava a presença de Deus para mudar aquela história. Então, quando o crente, ele entende essa verdade, irmãos, ele sabe que ele pode andar com pessoas que não são ímpias, e deve, mas para quê? Para influenciá-los, e não serem influenciados. Você pode entrar em todos os lugares, mas entra crente e saia crente, porque você vai ser luz aonde você está. Josafá, ele estava na guerra, mas ele era luz e ele era salvação para aquelas pessoas que estavam sem Deus. E no momento que eles precisaram de Deus, ali estava o homem de Deus presente para trazer salvação para aquele povo. Então é isso que a igreja ela é chamada, para ser luz deste mundo, ser uma pessoa influenciadora. Não é que você não deva não estar com o mundo, não, é diferente. Você deve ir para o mundo, porque essa é a missão da igreja, para ir para todo mundo e pregar o evangelho. E você precisa criar relacionamento na sua pregação. Ou você chega para um desconhecido e já fala assim: ó, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus chama, Jesus é isso e aquilo, e vai embora. A pessoa, opa, é mesmo? Mas e aí? Mas se você, quando o relacionamento acontece, você conhece aquela pessoa, você está com ela dia e noite, ou quando você tem uma relação de trabalho, né, que normalmente eu falo isso, com o amigo que eu trabalho, eu falo com ele: cara, eu estou mais com você do que com a minha própria esposa, você é a minha segunda família, ou na verdade é a minha primeira família, que eu passo mais tempo com ele que a minha própria família. Então o relacionamento com ele é perfeito, ele me conhece, eu conheço ele, já sei o que ele vai dizer, acaba conhecendo um ao outro, de tanto que estamos juntos. Graças a Deus, ele é um homem de Deus, ele é um crente, mas já trabalhei com pessoas que não são crentes, e eu acabava convertendo, todo mundo que trabalhava comigo se convertia, graças a Deus por isso. Vocês conhecem aqui o Alexandre, que trabalhou um tempo comigo, muitos aqui não conhecem, que ele não está mais aqui congregando conosco, por causa da distância onde ele trabalha, mas todo dia falava um pouco de Deus para ele, e acaba influenciando: vamos ao culto hoje comigo? E acabava vindo, acabou, a palavra que veio, cortou o coração dele, aceitou a Jesus. Uma hora isso acontece, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você está com aquele que não é crente, você é luz, você é o poder de decisão, você tem a palavra na sua mão, você é aquele autorizado no céu para dizer o certo e o errado, você é aquele que tem a palavra de Deus direcionada para converter ele, não ele te influenciar. É esse o contexto aqui que está acontecendo. Ou seja, eles estão na guerra. Aí Jorão vai dizer: Deus trouxe-nos para este deserto para entregar nas mãos dos moabitas, como se a culpa da estratégia de guerra fosse de Deus, ou o mau planejamento de guerra, a culpa fosse de Deus. Mas ali estava o homem de Deus dizendo: não tem ninguém no meio de nós para que possamos consultar a Deus e ter uma resposta de Deus. Aí apresentam a ele Eliseu. Eliseu aparece neste contexto. Leia aí no versículo 11, capítulo 3 de 2 Reis, versículo 11. Leia aí. E disse Josafá: não há aqui... Então, só o versículo 11. Então, vocês vejam que, vocês vão ver na leitura,
que Eliseu, ele vai deixar bem claro que o livramento não vai vir por causa de Jorão. Porque Jorão era um quê? É um rei mau, alguém que fazia idolatria, praticava idolatria, mas que a salvação viria por aquele que era justo. Por causa do justo que o povo teria livramento, por causa de Josafá. E ele deixa isso aí claro no versículo 14. Leia aí, no versículo 14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. É Eliseu falando para Jorão, ó, por causa de Josafá, porque é um rei temente a Deus, a salvação irá acontecer na vida do povo. Então nós vemos, igreja, que Jorão culpa tudo aquilo que está acontecendo, não a Deus, mas ao próprio rei de Josafá, mas o próprio rei Jorão. E isso nos cabe aqui uma reflexão extraordinária, porque Deus, igreja, ele não admite que venda a sua imagem como um Deus da destruição, não. Ou seja, Jorão estava dizendo que a culpa deles serem mortos, a morte iminente ia acontecer, se não acontecesse essa intervenção divina, por causa de Deus. E Deus está falando, não é por causa de mim, não. É por causa da própria burrice de vocês, que vocês planejaram mal a guerra. A culpa é de vocês mesmos que estão no deserto, andando 7 dias no deserto sem água. Não é culpa de Deus. Então planeje bem aquilo que vocês estão querendo executar, para que depois não coloque a culpa em quem não tem. Ou seja, Deus não é culpado, igreja, da nossa má gestão. Deus, ele não é culpado de nós não planejarmos bem aquilo que nós queremos começar. Tudo que iremos fazer precisa de planejamento. Tudo que nós vamos fazer em nossa vida precisa de organização. A nossa falta de organização não é culpa de Deus. Se nós passamos por algum problema na nossa vida, a culpa não é de Deus, mas é culpa nossa em algum aspecto. Ou seja, a pessoa está endividada, está devendo cartão de crédito até a cabeça, não tem como pagar. Deus, o que está acontecendo na minha vida? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, por que estou passando essa situação? É uma provação? Não é não, é porque você está gastando além das suas possibilidades. Se você começou uma obra e não consegue terminar de jeito nenhum, talvez seja porque você não planejou, você não calculou, porque a obra é assim, você começa com valor, quando você vai ver, você se empolga, você já quer colocar algo que não está no seu orçamento, e ali vem a obra para cá, um teto era aqui, mas o orçamento já está aqui, você não tem como pagar. Então, planeje bem tudo que você vai fazer na sua vida, igreja. Planeje bem, para que depois a culpa não caia em quem não deva estar. A culpa não é do seu filho que gasta muito. A culpa não é da sua esposa que gasta muito. A culpa não é do seu esposo que gasta muito. A culpa é a falta de planejamento. A culpa não é dela que gasta todo o limite do cartão de crédito. A culpa é que você não planeja bem, não põe limites no cartão de crédito. O amigo que eu trabalho, eu gosto de contar essa história, e ele fica revoltado com isso. Eu não sei se foi no dia dos namorados, ou se foi uma época comemorativa de aniversário dele ou dela, foi algo assim, ou se foi Páscoa. Eu sei que ela preparou uma caixinha bonitinha, que ele me contando, né? A gente morre de rir quando ele conta essa história. Ela botou uma caixinha bonitinha e ela é talentosa com essas coisas. Ela faz doce, ela faz bolo, que é uma extraordinária, é gostoso demais. Ela preparou lá uma caixinha bonitinha para ele, fez uns docinhos lá que ele gostava. Aí botou um presentinho para ele, ele todo empolgado. Aí ela abre a caixa toda, tira tudo. Aí no final estava o quê? A fatura do cartão de crédito.
E daquele jeito, né? Lá no teto, ela estourou todo o cartão de crédito dele. E era uma prata violenta. Aí ele, cara, eu não sei como é que eu vou pagar isso, eu não sei, não aguento mais ela. Falo com ele, má administração, é colocar limite no cartão. Ele quer dar o cartão todo para ela, sabe que gasta tudo. Então coloca limite nela. Meu Deus do céu. A culpa é de quem? A culpa é dele, de que não soube gerenciar a sua própria casa, o seu próprio governo. A culpa não é de Deus, a culpa é dela que gasta muito, a culpa é dele que dá o cartão de crédito na mão dela. Então, controle, irmãos. A culpa não é do outro, a culpa é sempre nossa. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, e a nossa ação tem consequências. Então, nós vimos que por amor de um justo, que era Josafá, Deus trouxe livramento para aquela nação, para aqueles reis, para aqueles homens que estavam na guerra. Isso é extraordinário, irmãos, porque nós podemos pensar aí em vários textos bíblicos que por amor de um justo, Deus traz o livramento. Por amor de um justo que há, Deus traz a salvação. Nós vemos o caso de Ló, que Deus destruiria Sodoma e Gomorra, mas está lá Abraão intercedendo. Deus, se houver algum justo, o Senhor entra com intervenção, ele eu entro. Então salva Jó daquela destruição, salva a família de Jó daquela destruição, e Deus intervém, irmão. Então, se dentro da sua casa só tem você justo, entenda que através de você vai vir a salvação, através de você a sua família vai ser salva. Só precisa de uma luz dentro da casa, e é através de você. Se você é a única luz dentro da sua casa, então entenda que através de você, Deus vai trazer salvação para a sua casa. Então, Deus é Deus de todas as nações e controla toda a natureza. Você vê que o milagre ele acontece de uma forma extraordinária. E todo milagre isso acaba sendo redundante, né? Todo milagre ele é extraordinário. Mas aqui nesse contexto, o que ele faz? Manda abre cova, várias valas. E essas valas vão se encher sem que tenha chuva. E como é que pode, irmãos, no deserto, brotar água do meio do nada? Eles cavaram buracos, e os buracos foram cheios sem que houvesse água. Isso é extraordinário e é a mão de Deus acontecendo. Então isso é para provar que Deus é aquele que trabalha sobrenatural. Não tem como explicar milagres. Milagres é para ser vivido e experimentado. Eles não sabiam de onde veio a água, mas sabem que estava acontecendo. Sabia que o milagre estava acontecendo. Apenas desfrute o milagre. Apenas viva o milagre e saiba que Deus, Ele tem o poder sobre toda a natureza e sobre toda a criação. Isso aqui é a prova de que Deus é aquele que governa todas as coisas, e todas as coisas estão sujeitas ao nome dele. Se houve palavra para cavar a cova que dali sairia água, então, igreja, não discuta se o milagre é para fazer isso. Se Deus mandou e sabe que dali vai vir um milagre, não discuta, não faça, porque o milagre vai acontecer. Então, milagre é para ser vivido, não ser discutido. Era para ser vivido. Aí alguns podem perguntar, mas por que Eliseu está na guerra? Não é verdade? Eliseu é profeta. E o que Eliseu estava fazendo na guerra? Ninguém sabe, os historiadores, ninguém sabe dizer ao certo o que ele estava fazendo ali. Não sabe dizer se ele estava ali na guerra para lutar, ou se estava realmente como profeta. Tem essas divergências. Não se sabe ao certo por que Eliseu está na guerra. Mas ele está lá no anonimato. Está, ou seja,
no lugar certo, na hora certa, para fazer a vontade de Deus. Igreja é para fazer isso, é para trabalhar nos bastidores, para ganhar almas para o reino de Deus. Igreja de Deus é para aquele que trabalha incansavelmente, para que o nome de Deus seja estabelecido na terra. Mas se quisermos, isso aqui é uma lição interessante, porque a revista, se você olhar o título dela aí, é o plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade da nação, em meio à apostasia do povo. E se quisermos ser instrumentos na mão de Deus contra a apostasia, irmãos, é necessário que nós trabalhemos incansavelmente e dizendo não contra todas as coisas que estão sendo aí liberadas, e dizer não, é uma voz de Deus profética na terra contra o pecado do mundo. Porque a igreja de Deus é a igreja profética. Igreja não pode se calar diante de todas as atrocidades que têm acontecido e se conformar com essa situação. Igreja de Deus, ela tem que dizer não contra as leis que estão sendo estabelecidas a favor do homossexual, a favor do casamento gay, a favor de todas as coisas que é contra a palavra de Deus. A igreja precisa respeitá-los, mas é diferente de aceitar a postura. Igreja de Deus, irmãos, é aquele que fala contra o pecado. Aí o profeta, o rei Josafá vai dizer, não há profeta do Senhor nesta terra, para que possamos consultar a Deus. O povo estava sendo destruído por causa da sua apostasia, por causa do seu distanciamento de Deus, mas havia uma voz profética no meio que era Eliseu, e Eliseu estava falando, não é por causa de Jorão, porque Jorão é um rei mau, é um rei que governa a nação sem os princípios divinos, é um homem que governa a nação, deixando a idolatria acontecer, mas vai acontecer a salvação por causa de Josafá, porque é um rei temente a Deus, porque é um rei que conduz o povo debaixo da palavra divina. Então a igreja, irmãos, ela é levantada nesta terra para ser inconformada com tudo aquilo que as leis têm feito para destruir a palavra de Deus. E é mais ou menos o que acontece de forma muito camuflada, ou seja, você é obrigado a concordar com o homossexualismo, porque se você não concordar, você pode sofrer sanções. Você pode ser preso porque você foi contra, porque é discriminação. Então você não pode discriminar, você não pode falar nada, você tem que se conformar com a situação. Você tem que se conformar com o usuário de drogas. Por quê? Porque agora é de saúde pública, não é caso de polícia. Se alguma pessoa está se drogando, é porque ele é um dependente químico, não pode ser preso, porque isso está na área da saúde pública. Ele precisa se tratar, mas a igreja está dizendo, está errado. Não pode, porque não é princípio divino. Deus criou homem e mulher para que ambos se ajuntem e tragam procriação para encher a terra. Deus criou homem e mulher para ser um relacionamento saudável, para que juntos eles construam uma família debaixo dos moldes divinos. E as autoridades, eles criam leis para favorecê-los. Mas a igreja de Deus é a igreja profética para dizer não, está errado. Aceitá-los, respeitá-los sim, porque todos são seres humanos. Mas concordar com a prática não. Concordar está errado. A igreja não pode se conformar com essa situação. Igrejas de Cristo, igrejas que têm palavra, não aceita homossexual e diz que estão seguindo a Cristo, não. Esse não é o Cristo que eu conheço. O Cristo que eu conheço condena o pecado. O Cristo que está ensinado nas Escrituras aqui não aceita o pecado,
mas tem igrejas dizendo que podem vir da forma que estão, que está tudo certo, que Deus aceita qualquer pessoa, que Deus não rejeita as pessoas, não rejeita mesmo, mas rejeita o pecado. Você pode vir da forma que está, mas o seu pecado não pode permanecer. Essa é a ideia. Então, Eliseu estava dizendo para Jorão, não é por causa de você, mas é por causa do justo que está do seu lado, que vai haver salvação. Não é por causa da sua ação, rei, por causa do seu governo, porque o seu governo é pagão, o seu governo é idolatra, o seu governo aceita culto a Baal, aceita culto mestiço, aceita culto de homossexual, aceita culto de sacrifícios, aceita culto de várias coisas, cultos também de prostituição que havia. O seu governo aceita todos os tipos de pecado, mas por causa de um justo, vai haver a salvação. Isso aqui é extraordinário. Então, Josafá, vocês vejam, irmãos, que é a imagem da igreja em meio à destruição, dizendo não a todas as atrocidades que estão acontecendo. Josafá é aquele rei que estava dizendo não contra o pecado. E essa é a função da nossa igreja. Então, irmãos, seja a voz profética do Senhor nessa terra. Seja a voz profética na sua casa, na sua família, aonde você passar, seja a voz profética de Deus. E profeta, como já falei, é para acusar o pecado. É porta-voz de Deus na terra para dizer não, está errado. Profeta é isso, que fala não quando está errado. Profeta é aquele que diz não ao pecado, não ao adultério, não ao homossexual, não a todas as coisas que estão em destoação com a palavra de Deus. Amém? Então, aqui rapidamente, que comi muito tempo falando só dessa parte das guerras, se há algo aí a acrescentar, há algo a perguntar, fique à vontade, rapidamente, para que possamos passar para a multiplicação do azeite. Alguém quer falar alguma coisa? A Cida não está aí, que já estou vendo, então ela não vai perguntar. A Cida gosta de perguntar. Podemos continuar então? O segundo milagre registrado na nossa revista é sobre a viúva, a multiplicação do azeite. Acompanhe aí a leitura, no tópico 2. Eliseu aumenta o azeite da viúva. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva e de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada, falta de suprimentos, dívidas e ameaças de seus filhos serem vendidos como escravos. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu suas necessidades. A tradição bíblica, na verdade a tradição judaica, ela confere a Obadias, o esposo dessa mulher. Quem seria Obadias? Isso aqui é um relato extra-bíblico de Joséfo. Joséfo vai escrever na sua obra Histórias da Igreja, que esse marido dessa mulher era Obadias, aquele que protegeu os profetas do rei Acabe e da sua mulher Jezabel. Ele escondeu esses profetas cerca de um período de seca, de miséria em Israel, e por conta desse acontecimento, de sustentar esses profetas, ele ficou na miséria. Ele perdeu tudo que tinha. Então a tradição vai atribuir a Obadias a ser o marido dessa mulher. E por conta disso, essa mulher se achou no direito de ir até Eliseu, pedir a Eliseu em favor da sua vida e dizer que o seu marido ele era um homem justo. O seu marido foi um homem temente a Deus e por tudo aquilo que ele fez, ela se achou no direito de interceder pela sua família.
Mas, mesmo que não seja Obadias, o marido dessa mulher, o fato que essa mulher foi uma mulher de fé. Alguém que depositou a sua confiança a um homem de Deus, que sabia que Eliseu era um instrumento de Deus nesta terra. Então ela vai até a Eliseu e dizer que ela está padecendo, que os seus filhos, eles estavam prestes a serem escravizados, e isso era uma prática comum nesta época. Se alguém adquirisse alguma dívida, os seus filhos poderiam ser usados como meio de pagamento dessa dívida, sendo escravos daquele que era o credor. Isso era uma prática normal. E as viúvas, elas tinham uma vida difícil porque as mulheres não trabalhavam, quem fazia toda a renda da casa era o marido. Por isso que a Bíblia é bem enfática para que se cuide bem das viúvas, dos pobres, porque se a viúva ela não tem filhos também, ela estaria perdida, porque na falta do marido, quem supriria as necessidades eram os filhos. E se os filhos vão ser levados como escravos, ela fatalmente não teria nenhuma subsistência para a sua vida. Então vocês veem que a situação dela se tornou complicada. O marido morre e com dívidas. Ela herdou as dívidas do marido. O credor está batendo na porta dela. Paga, senão vou levar seus filhos. E ela se desespera e vai até Eliseu. Então o milagre da multiplicação, para nós debatermos aqui, começa com aquilo que ela já possuía. Começa com o azeite. O profeta pergunta: o que você tem em casa? Eu não tenho nada. Mas ela lembrou: eu só tenho um pouquinho de azeite. E às vezes isso é uma realidade na nossa vida. No momento mais delicado da nossa vida, nós já passamos por uma situação dessa. Eu já passei por uma situação dessa. Eu não tenho nada. Eu só tenho esse tanto. Mas quando esse tanto ele é apresentado ao Senhor, igreja, vira uma coisa extraordinária. Eu não tenho nada, mas eu só tenho isso aqui. Mas apresenta ao Senhor para você ver o que acontece. Apresenta ao Senhor. Aí você lembra da passagem da multiplicação dos pães. Jesus alimenta a multidão, mas nós não temos nada. Nós só temos o quê? 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus faz? Apresenta ao Senhor. E o que aconteceu com aqueles pães e aqueles 2 peixes? Abasteceu ou alimentou cerca de pelo menos 5.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Aquilo que nós não temos, ou achamos que não temos, mas se nós temos um pouquinho, já é o suficiente para que a mão de Deus possa operar. Ou seja, o que difere de um milagre para o outro? No outro, não tinha nada para que pudesse ser multiplicado. A mão de Deus operou de forma sobrenatural e encheu aquelas covas de água. Mas hoje, nesse milagre dessa mulher, aconteceu o quê? A multiplicação. A partir daquilo que nós possuímos, daquilo que ela possuía, Deus fez ela prosperar. E nós achamos que nós não temos nada, mas esse nada é o que Deus vai fazer prosperar na sua mão. Esse nada que nós possuímos, quando nós apresentamos ao Senhor, igreja, é uma coisa extraordinária. E se nós não temos nada, o que nós fazemos? Levantamos também as nossas mãos para o Senhor. Porque quando nós não temos nada, isso aqui é um princípio matemático, eleva a 1. Qual o resultado? 1. Se você não tem nada, você tem 0, mas eleva esse 0 a 1. Eu não sei por que isso, mas é assim, na matemática é assim. Você bota o 0 elevado a 1. Qual é o resultado? 1. Não é 0,
Porque quando você leva alguma coisa, tem algum resultado. Se você não tem nada e você levanta as mãos aos céus dizendo, Senhor, eu não tenho nada, a provisão só tem que vir de ti. E isso vai acontecer, um milagre acontece. Nós não temos nada, mas quando apresentamos no altar e levamos a nossa voz ao céu, irmãos, a misericórdia de Deus nos alcança. Mas se também nós temos um pouquinho e apresentamos ao Senhor, vai acontecer um milagre também da mesma forma. Isso é extraordinário. Uma outra lição que nós podemos tirar também é que Deus ama a família, a unidade familiar, porque Eliseu vai falar, vai você e os seus filhos, fecha a porta, e vocês vão realizar o milagre. Quer um milagre na sua casa, irmãos, reúna a sua família. Deus ama a unidade familiar quando a família ela está unida no mesmo propósito. Deus ama a unidade familiar. Deus ama quando a família está reunida à mesa em comunhão. Deus ama quando todos estão em sintonia, estão voltados no mesmo propósito, na mesma adoração. Quando a família ela é adoradora de Deus, é por isso que a família foi criada, para resplandecer a glória de Deus na terra. Família não é para ser desunida, um para um lado, outro para o outro. Família é para quando chegar no momento do culto, isso é maravilhoso, todos estejam prontos para adorar a Deus em unidade, ou no mesmo local, ou às vezes tem famílias que os filhos são de uma igreja, os pais são de outra, não tem problema, mas todos estão adorando a Deus, todos estão unidos no mesmo propósito, todos são adoradores de Deus e todos voltam para a sua casa cheios da presença de Deus. Deus ama a família, e se a sua família ainda não é toda crente, irmãos, apresente a sua família ao Senhor, porque ela vai ser salva. Basta apenas um para que o milagre aconteça. Você é a luz da sua casa, você é o sal da sua casa. E por que a Bíblia vai falar, igreja, isso é lindo, que nós somos o sal da terra? Porque o sal ela tem propriedade curativa, o sal ela tem propriedade de cicatrização contra o pecado, contra a destruição. Então você é o sal da sua casa para cicatrizar o pecado, para sarar o pecado. Então seja sal, seja luz, profetiza sobre a sua casa que você e a sua família irão servir ao Senhor. E vai acontecer um milagre na sua vida. Da mesma forma como aconteceu o milagre na vida dessa viúva, Deus multiplicou o azeite a partir de um pouco que ela tinha. E toda a sua família estava unida no mesmo propósito. O mesmo milagre vai acontecer na sua vida também. Mas precisa de quê? De fé, obediência à palavra de Deus. Amém? Há algo aí a acrescentar? Pode ficar à vontade, pode falar, pode comentar algo a respeito, pode perguntar, para que passemos para o último milagre. Presbítero Luiz, você está muito quieto. Então vamos lá? A morte na panela. Acompanhe aí. A escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso eles eram perseguidos por alguns reis. Vamos continuar. A morte na panela. Foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizessem um ensopado para alimentar os discípulos.
Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: "A morte na panela!" Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Então, vamos aqui decifrar um pouco do que seria esse episódio. Na Bíblia, quando nós lemos, deixa eu achar aqui, onde está isso? Cadê? Vai falar coloquintias, que eles pegam lá no versículo 39, que nós lemos. Versículo 39. 2 Reis 4, versículo 39. Vamos ler esse versículo? 2 Reis 4, versículo 39. Localiza aí. 4, 39. Vamos ler? Então, um saiu ao campo a apanhar ervas e achou que uma parra brava e colheu dela a sua capa cheio de coloquintidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque os não conheciam. Aí no texto vai dizer que Eliseu, ele vai até essa escola de profetas e os profetas estão ali em escassez de alimento. Então Elias vai profetizar, vai pegar um caldeirão e vai colocar alume. Na Bíblia está alume, que é colocar fogo. É fazer um caldo mesmo, pegar uma panela grande, colocar fogo, né? E para poder preparar esse caldo. Parra brava é uma folha venenosa. Eles pegaram uma folha venenosa. É uma videira venenosa. E coloquintes é um tipo de planta. É um fruto mais ou menos do tamanho de uma laranja. Então ele pega essa pessoa, esse ajudante, ele pega esse fruto para poder preparar, e a maior substância que está nele é venenosa, só que eles não sabem disso. Eles estão pegando folhas de todos os tipos. Escassez de alimento, o que tiver para poder comer, vai comer. Está no mato, vai poder se virar. Vai comer cobra, vai comer rato, vai comer qualquer coisa. Eles estão ali no meio, vai pegar qualquer coisa para poder fazer um ensopado, para poder comer. E eles pegaram esse tipo de planta, só que eles não sabiam que aquilo era venenoso. E aí, essa folha, isso que tem dentro dele, de 50 a 60 centímetros, centigramas desse pó, de 50 a 60 centigramas desse pó, ele já é um purgante. E eles pegaram uma planta inteira e colocaram, eles pegaram um fruto inteiro e colocaram. Aí o profeta vai dizer que tem morte na panela. E por que tem morte na panela? Porque está envenenado. As pessoas começaram a passar mal e está dizendo que está envenenado. Aí que está o milagre. Eliseu, ele manda botar farinha, como se a farinha fosse uma propriedade para poder tirar o veneno. É uma coisa que você está falando assim, está envenenado isso aqui, ó. Pega a farinha corta o veneno. Não, claro que não. Vai dar mais dor de barriga ainda, e vai morrer envenenado também. Vai ficar entupido e envenenado. Mas a questão é que a fé de Eliseu, isso aqui é que é interessante, foi materializar na vida deles o milagre. Ou seja, o milagre não está na farinha que foi jogada ali e extirpou o veneno, acabou com o veneno, não. Mas foi a fé, foi uma palavra de um homem de Deus para dizer que ali não vai ter mais morte, para que ali não vai ter mais destruição, eles poderiam ser alimentados sem problemas. E ali todas aquelas pessoas, todos aqueles profetas são alimentados. Agora vocês veem a progressão do milagre, que está aqui registrado na nossa lição. O primeiro milagre foi de uma ação puramente divina. Deus encheu aquelas covas com água, de uma forma extraordinária, sem a ação da chuva. Brotou água do nada.
Começaram a escorrer águas em direção àquelas covas. Da onde as águas vinham não se sabe. Alguns especulam que houve chuva no determinado local e as águas vieram pelo deserto até chegar naquela cova, que também já é uma ação milagrosa, porque a água jorrando pelo deserto é muito milagre. Mas encheu aquelas covas. O segundo milagre foi uma multiplicação do azeite, provocada por pouca substância que havia na vida daquela mulher e que Deus assim multiplicou quando apresentado ao Senhor. Agora vocês veem que aqui o milagre foi de uma pessoa que estava sendo livrada da morte. Ou seja, Deus é também Deus que opera também na morte. É aquilo que era para provocar a morte, Deus tem o poder também de aniquilar a ação da morte. Então vocês veem que na vida do justo, irmão, não vale nada, só vale a palavra de Deus. A escassez, Deus é suficientemente capaz de acabar. De uma forma extraordinária, de uma forma improvável, impossível, água no deserto. Deus ele tem poder sobre a natureza. Deus ele tem poder de multiplicação. Da viúva, com um pouco de azeite, Deus multiplicou. E Deus também tem o poder e o controle sobre a morte. Aquilo que era para te matar, Deus está dizendo, não vai haver morte, mas vai haver vida. De uma ação extraordinária, não é a farinha, mas é o poder da palavra que está sendo liberada. Isso é extraordinário na nossa lição, que nós podemos aí aprender com o ministério de Eliseu. Na próxima semana nós teremos aí a continuação de algumas ações proféticas de Eliseu, mas hoje nós ficamos nesses 3 milagres, que Deus ele tem o poder sobre a natureza, Deus ele tem o poder sobre a criação, Deus ele tem o poder sobre a multiplicação e Deus também tem o poder sobre a morte, ele controla todas as coisas. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Tem algo aí a acrescentar? Algo a falar? Cida chegou. Pode passar, né? Não pode. Amém? Então, irmãos, aplauda o Senhor. Deus os abençoe. Vem cá, presbítero Luiz. Nós vamos ofertar.